Bora! Eu já te falei, cara, dos 3 pilares que você tem na orientação a objeto. E lembra quais são? Herança, polimorfismo e encapsulamento. São os 3 pilares que você tem. Nessa aula aqui a gente vai aprender sobre herança. Por que a gente vai começar por herança? Porque, cara, se a gente lembrar bem, vamos dar uma olhada aqui. Como é que a gente tá no nosso código, cara? Vamos dar uma olhada aqui. Eu aqui tô com o nosso código aberto, eu tô com uma classe main aberta aqui. E eu tenho 3 objetos aqui que eu criei. E, lembrando, todo o material complementar dessas aulas, eles sempre estão disponíveis aqui embaixo. É só você clicar e baixar. Então não tem problema nenhum para você acompanhar, belezinha? Eu criei 3 objetos aqui só pra gente começar. De novo, na nossa classe ninja aqui, eu tenho aqui nome, aldeia e idade. Eu também tenho um métodozinho aqui, Sharingan ativado. Beleza. Mas aqui eu criei 3 objetos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3 e objeto 4. No objeto 1 eu tenho o Naruto, eu tenho o Sasuke, eu tenho a Sakura e eu também tenho a Hinata no objeto 4. E por que a gente vai começar aqui por herança? Vamos prestar atenção no que está acontecendo no nosso código. Eu estou chamando aqui os meus objetos, estou setando um nome para eles, uma aldeia, uma idade, tá maneiríssimo. Só que vamos dar uma olhada aqui na nossa classe ninja, que é a outra classe que a gente criou. Na nossa classe ninja eu tenho um método aqui, Sharingan ativado. E se você lembra como é que eu coloco métodos, eu posso chegar aqui no meu objeto 2, que é o Sasuke. Então o Sasuke ele é o único capaz de botar o Sharingan, né? Porque ele é o único Uchiha aqui. Então eu posso chegar aqui, Sasuke, ponto. E quando eu der o ponto, eu vou ter acesso a todos os métodos que eu posso colocar nele, todos os atributos, tudo que eu quiser colocar. Sendo que o método que eu quero colocar é o Sharingan ativado. E quando eu der run na minha aplicação, o que vai aparecer é o meu nome é Sasuke Uchiha, o Sharingan ativou, eu sou um Uchiha. Porra, tá funcionando perfeito, não tá? Não tem problema, vamos dar uma fechada aqui e vamos ver como é que isso daqui vai funcionar caso a gente, por exemplo, tente fazer isso com Naruto. Vamos tentar fazer com Naruto? Naruto, ponto. E no ponto, quando eu boto o ponto, eu tenho acesso à idade, ao nome, ao Sharingan ativado e à aldeia. Mas peraí, Sharingan ativado também? Se eu colocar Sharingan ativado e der um rerun, der um rebuild na minha aplicação, o meu nome é Naruto Uzumaki e o Sharingan ativou. Eu sou um Uchiha. Caralho, fudeu. Porque o Naruto não é um Uchiha. O Naruto não deveria estar podendo acessar esse método. Porque esse método de ativar o Sharingan, ele devia ser específico para usuários Uchiha, objetos criados como Uchiha. E se você for ver, não é só o Naruto que pode fazer isso com o poder do protagonismo. Todo mundo pode acessar. Se eu fizer com a Sakura, ponto, Sharingan ativado. E também aqui com a Hinata. Hinata, ponto, Sharingan ativado. Se eu botar com todo mundo, todos os objetos aqui, todos eles ativam o Sharingan. E aí deu uma merda cabulosa, porque isso não devia estar acontecendo. Então o primeiro pilar que a gente vai abordar aqui hoje vai ser o pilar da herança, porque a gente vai conseguir resolver esse desafio aqui. Então vamos lá ver como é que a gente pode fazer isso. Cara, presta atenção, a gente está com esse problema aqui que o nosso método está sendo criado aqui na nossa classe ninja. O método se chama, é um método void, público void, chama Sharingan ativado e tá lá, meu nome é o Sharingan ativou porque eu sou um Uchiha. Isso não devia estar acontecendo, porque esse método ele devia ser específico para usuários da classe Uchiha. Então vamos pensar aqui comigo. O que a gente pode fazer? Cara, para mudar isso um pouco, a gente pode criar uma classe chamada Uchiha. Não pode? Pode. A gente pode sim criar uma classe chamada Uchiha. Então, vamos criar uma classe chamada Uchiha, então. Vamos vir aqui no nosso projeto. Aqui a gente vai, aqui no nosso nível intermediário, em que a gente está agora, a gente vai criar uma nova classe e a gente vai chamar de Uchiha. E quando a gente criar a classe Uchiha, o que vai acontecer? A gente vai começar a criar objetos do tipo Uchiha aqui. Então, a gente pode simplesmente chegar lá na nossa classe ninja, no nosso arquivo que a gente tinha, e a gente pode copiar isso daqui. Vamos copiar isso daqui e vamos colar aqui. Só que a gente vai ter um grande problema. Porque se a gente copiar e colar isso daqui, a gente vai ver que vai dar um erro aqui porque a gente não tem acesso ao nome. Por quê? Porque o nome, ele não pertence à classe Uchiha. O nome, ele pertence à classe... No Ninja, na classe Ninja, eu estou declarando aqui o nome, no caso. Eu estou declarando o atributo aldeia. Eu estou declarando o atributo idade. E eu não estou fazendo isso lá na minha classe Uchiha. Então, para resolver isso, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, criar um novo atributo, um string, nome. Não posso? E eu vou resolver o problema. Só que, cara, isso daí não é o jeito certo de se fazer, porque
imagina assim, se a gente tiver 300 classes, a gente vai ter que ficar repetindo uma coisa que a gente já fez, sendo que essas classes são irmãs. Então é para isso que a gente usa a herança, cara. Porque a herança vai ajudar a gente a trabalhar com essa classe Uchiha, e essa classe Uchiha vai poder acessar tudo que está acontecendo aqui na classe. E a gente faz isso usando a herança. E o que a gente vai fazer? Qual é o raciocínio por trás disso? A gente vai ter uma classe geral, que a gente chama de classe mãe. Então a gente vai ter uma classe mãe ou uma classe pai, que vai ser a principal, que a gente vai chamar de classe ninja, que é a classe que a gente já tem aqui. Essa classe ninja aqui, onde a gente já está aqui, ó, por exemplo, ela é uma classe que a gente já tem. Então essa classe vai continuar existindo. Então a gente vai ter um ninja, que vai ser o principal. Porque pensa comigo, todo ninja que existe, ele é um ninja. Ele sabe, ele tem uma aldeia, ele tem uma idade, ele tem um nome, ele sabe de onde ele veio, ele sabe lutar, ele tem estratégias de batalha, todo mundo é ninja. Mas mesmo dentro dos ninjas, a gente tem subdivisões. A gente tem outras classes ali dentro. A gente então vai ter uma classe principal, que é uma ninja, e depois a gente vai ter outras classes, por exemplo, o Uchiha, que vai ser filha da classe ninja, e a gente vai ter também a classe Uzumaki, que vai ser filha também da classe ninja. A gente vai ter a classe Haruno, que vai ser filha também da classe ninja. E a gente também vai ter a classe Hyuga, que vai ser também filha da classe ninja. Todas essas subclasses, elas são filhos de uma classe maior, de uma classe mãe. E quando a gente for trabalhar com essas subclasses, a gente não precisa ficar repetindo tudo que já tem na classe mãe, porque a gente vai herdar. E é daí que vem a palavra herança, cara. A herança é simplesmente a gente herdar características da nossa classe principal. Então a gente vai ter uma classe principal, que nem a gente já tem, que é com nome, aldeia e idade, e a gente vai poder ter atributos específicos para as nossas subclasses. Então, por exemplo, a classe Uzumaki, ela vai poder ter um acesso a chakra maior. A classe Uchiha, por exemplo, ela vai poder ter, sim, ali um acesso ao Sharingan, a ativar o Sharingan. A classe da Haruno, da Sakura, por exemplo, ela vai poder ter acesso à cura. A classe Hyuga, ela vai poder ter acesso ao Byakugan, ativar o Byakugan. Então, essas classes elas vão ter características próprias, mas elas vão compartilhar algumas coisas que elas vão pegar lá da classe principal, que é a classe Ninja. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui agora. E para acessar isso, o que a gente vai fazer? A gente pode tirar isso daqui da nossa classe Ninja, por hora. A gente vai ter erros porque a gente está trabalhando com ela lá na nossa classe principal, mas por hora a gente vai retirar isso daqui, o Sharingan. A gente retirou da nossa classe Ninja, e se a gente vier aqui agora na nossa classe Uchiha, que foi a primeira classe que a gente criou, a gente não tem acesso ao nome. Como é que a gente faz para acessar tudo que a gente quer lá da classe Ninja? Lá das nossas subclasses, como é que a gente faz para os filhos pegarem a característica da mãe? Bom, a gente faz isso utilizando um negócio que a gente chama de estender. Então eu colocaria simplesmente um extends. Se eu botar um extends, extends, isso vai dizer que eu estou estendendo, aí eu boto a classe que eu vou estender. Eu vou estender a classe. Então, vamos recapitular. Os Uchihas, eles estão estendendo a classe Ninja. Então, a gente vai ter uma classe Ninja, e essa classe Ninja vai ter um filho. E esse filho, que é a classe Uchiha, que a gente está trabalhando agora, ele vai herdar todas as características da classe mãe. Então a gente não vai precisar escrever de novo nome, aldeia e idade. Apenas escrevendo aqui que a classe Uchiha vai estender a classe Ninja, a gente já tem acesso a tudo isso. E é assim que a gente trabalha com herança, cara. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque se a gente salvar isso daqui e vier aqui agora, sabe o que vai acontecer? A gente vai estar cheio de erros. Por que a gente está cheio de erros? Porque aqui, por exemplo, eu posso até apagar do Naruto, eu posso apagar da Sakura e eu posso apagar também da Hinata aqui, o Sharingan ativado. Mas eu vou deixar aqui o do Sasuke. Mas por que ainda continua com erro? Porque o Sasuke, ele foi criado, como é que ele foi um objeto, não foi? Ele foi criado como? Ele foi um objeto criado do tipo ninja. Se a gente for ver aqui, o tipo do objeto é o ninja, é a classe ninja, e eu chamei esse objeto de Sasuke. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que apagar tudo isso daqui e criar um novo objeto. Só que eu não vou criar um objeto do tipo ninja e chamar ele de Sasuke Uchiha. Não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto do tipo Uchiha. Então, eu vou criar ele como um Uchiha e vou aqui agora chamar ele de Sasuke. E como eu chamei ele de Sasuke, para criar um objeto, você já sabe. Coloca lá o nome da sua classe, dá um nome a esse objeto e depois bota aqui um novo, que ele é um novo objeto.
E perfeito, você criou. Agora você já vai poder acessar as características dele. E sabe o que vai acontecer quando a gente chegar aqui Sasuke e der um ponto? Bom, o que estava acontecendo quando a gente chegava aqui, por exemplo, e botava Naruto? Quando a gente botava aqui o ponto no Naruto, a gente tinha acesso à idade, aldeia e nome. Por quê? Porque o Naruto ele foi construído, ele é um objeto construído como um ninja. Só que o Sasuke a gente construiu ele como um Uchiha. E teoricamente nos Uchihas a gente não tem nada ainda. A única coisa que a gente tem nos Uchihas é o Sharingan ativado, que é um método que apenas os Uchihas têm. Então, teoricamente, deveria só aparecer o Sharingan ativado, né? Quando eu botasse aqui no Sasuke. Vamos ver? Sasuke, ponto. Eu tenho aqui o Sharingan ativado. Mas eu também tenho acesso ao nome, aldeia e idade. Sabe por quê? Porque eu estou estendendo a classe Uchiha, ela estende a classe Ninja. Então, a classe Uchiha, ela é filha da classe Ninja e eu posso pegar tudo que eu colocar lá na classe Ninja, eu pego aqui para dentro da classe Uchiha. Inclusive, eu também posso ter coisas especiais que só eu tenho acesso. Então, agora, só objetos criados como Uchiha têm acesso a receber ali o Sharingan ativado. Eu posso colocar aqui Sharingan ativado. Mas antes, eu vou completar esse objeto aqui com um nome também, que eu vou colocar aqui, por exemplo, Sasuke Uchiha. Eu vou completar todo o objeto aqui. Sasuke Uchiha. Aqui eu vou colocar aqui também Sasuke.aldeia. Eu vou colocar aqui aldeia da folha. Vou até copiar aqui para ganhar algum tempo. Vou botar aqui aldeia da folha. E aqui, por último, eu vou colocar Sasuke.idade. E eu vou colocar aqui que ele tem 18 anos. Eu tenho acesso, mesmo esses nome, aldeia e idade sejam atributos lá da classe Ninja, eu tenho acesso aqui da classe Uchiha. E principalmente, o legal da herança é que agora eu posso ter métodos específicos para aquela classe. Então, eu botei aqui a classe Sharingan ativada. E, simples assim, eu te expliquei o conceito de herança. E a gente vai fazer isso daqui para treinar mais um pouco. Vamos criar outro objeto agora do tipo do Naruto. O Naruto, ele vai ter que ter a própria classe também, a classe Uzumaki. Então, eu posso fechar aqui os Uchihas aqui. Eu posso fechar também a classe Ninja. E eu vou criar uma nova classe aqui. Eu vou criar a classe, por exemplo, vamos ver, a classe Uzumaki. E como é que funciona a classe Uzumaki? Ela vai funcionar exatamente igual a classe Uchiha, cara. E sabe qual é o mais legal? É que você já entendeu que a lógica é simples. Eu vou ter uma classe que vai ser filha de outra. Então, toda vez que você está colocando aqui o extends, você praticamente está falando que essa classe é filha da classe que você vai colocar aqui, no caso, Ninja. Então, só que eu não posso botar filha da, então eu coloco extends. Então, a classe Uzumaki vai estender a classe Ninja. E simples assim, a gente vai ter acesso a tudo que a classe Ninja tem. E aí eu posso botar aqui um método aqui, por exemplo, um public void, deixa eu ver, modo sábio. Modo sábio ativado. E a gente vai acessar o modo sábio com o Narutinho. Eu posso botar aqui meu nome, E aí, ó que legal, eu posso interpolar uma variável que não está nem aqui, um atributo que não está nem aqui, que é o nome. Mas por que ele não dá erro? Porque ele está puxando lá da classe Ninja. Se a gente for olhar a classe Ninja está puxando aqui. Então, eu posso botar aqui meu nome aí vai falar o nome dele, e eu ativei o modo sábio. Perfeito. Vamos testar isso daqui, se vai funcionar. Mas para funcionar, eu tenho que apagar isso aqui tudo, e eu tenho que criar um objeto e do tipo Uzumaki, para isso aqui funcionar. Então vamos lá. Então eu vou criar aqui um Uzumaki, eu vou chamar ele de Naruto, e o Naruto vai ser igual a um novo Uzumaki, perfeito. E aqui agora eu vou poder colocar atributos nesse objeto. Naruto.nome, Naruto Uzumaki. Deixa eu botar aqui, só um segundo, Uzumaki. Perfeito. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, vou dar só um Ctrl D aqui para ganhar algum tempo. Aqui eu posso botar aldeia, aqui eu posso botar, vamos lá, aldeia da folha. E aqui vai ser o Naruto.idade, que vai ser igual a 17 anos, porque o Naruto é mais jovem do que eles. E outra coisa, vamos tentar ativar o Sharingan com o Naruto? Se eu botar aqui Naruto.Sharingan, ele já nem completa. Se eu copiar isso daqui, será que vai acontecer? Copiei aqui, ponto, vamos ver. Naruto.Sharingan ativado. Eu não tenho acesso ao Sharingan ativado como um Uzumaki. Mas o que eu tenho acesso como um Uzumaki? Eu tenho acesso ao modo sábio ativado, meu amigo. E eu ativei o modo sábio. Vamos dar um run aqui na nossa aplicação. Meu nome é Naruto Uzumaki e eu ativei o modo sábio. Meu nome é Sasuke Uchiha,
o Sharingan ativou. Eu sou um Uchiha. Cara, isso é muito legal, mano. A gente tá construindo aqui um dos tópicos mais difíceis que a gente tem em programação, principalmente quem tá aprendendo ali na faculdade com exemplos chatos. A gente tá aprendendo isso daqui com Naruto, cara. E isso daqui é muito legal a gente ver e você tem que entender esse conceito, porque lembra, você consegue levar esse conceito depois para outras linguagens, tipo Swift, tipo Dart, tipo Kotlin. São outras linguagens que também têm orientação a objeto, que também trabalham com herança. E para a gente concluir aqui, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode criar outra classe aqui. A gente vai chamar essa classe de Haruno para criar a Sakura. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Só que a gente vai fazer aqui um método, vamos lá, criar um método público. Perdão, coloquei errado aqui. Public void. Eu posso chamar aqui de ativar cura, porque os Haruno têm uma cura fora do comum. Então, por eles terem uma cura fora do comum, eu vou botar aqui ativar cura, perfeito. Eu posso colocar aqui uma mensagem de eu sou. Aí eu vou botar um espaço aqui, vou interpolar com o nome dela. Nome, eu ativei minha cura fora do comum. Ó, aqui eu tive um erro. Aqui eu tô. O próprio IntelliJ tá me falando que eu tenho um erro. Vamos clicar aqui em cima, vamos aprender a ler os erros. Aqui ele tá falando que ele tem um símbolo que ele não sabe resolver, que ele não entende, que é o nome. E por que ele não entende o nome se ele já estava entendendo em todos os outros? É porque a gente criou uma classe aqui, a classe Haruno, só que a gente não usou a herança, não usou um dos pilares da orientação objeto. Então eu preciso aqui fazer o quê? Estender isso daqui até a classe Ninja. E a gente cria a classe Ninja e perfeito, está estendida a classe Ninja e agora a gente só precisa apagar tudo isso daqui, obviamente, e criar um novo objeto. Eu posso até criar aqui, ó, em cima daqui, eu posso tirar o Ninja, posso colocar o Haruno, trocar esse Ninja por um Haruno aqui e perfeito. Está criado um novo objeto do tipo Haruno, e aí ele vai se chamar Sakura Haruno, ele vai ter uma aldeia, a aldeia da folha, uma idade. E se eu chegar aqui com a Sakura aqui e botar aqui modo sábio, será que vai ativar? Não vai ativar. E se eu chegar aqui e colocar Sharingan ativado? Também não vai ativar, porque eu não tenho acesso a isso. Eu estou estendendo a classe Ninja. Mais uma coisa que eu tenho acesso aqui é ativar a cura. E quando eu ativar a cura, vamos ver, dá um Ctrl R. Meu nome é Naruto Uzumaki e eu ativei o modo sábio. Meu nome é Sasuke Uchiha, eu ativei o modo sábio, eu ativei o Sharingan, perdão. E eu sou Sakura Haruno e eu ativei a minha cura fora do comum. E cara, perfeito! O conceito de herança é exatamente esse. A gente tem uma classe mãe, que é a classe ninja, e essa classe ninja pode ter infinitos filhos. Infinitos filhos, cara. E eu vou deixar um desafio para você resolver o problema aqui da classe da Hinata. Pra gente criar aqui um poder especial para Hinata e pra gente ter acesso aqui a Hinata, como é que a gente pode trabalhar com herança usando aqui a classe da Hinata já com tudo que a gente já aprendeu. Não é muito diferente do que a gente vem fazendo. Cria uma classe para os Hyuga, bota ali uma habilidade especial para ela e aí sim você trabalha aqui de novo reconstruindo esse objeto, mas agora reconstruindo como um objeto Hyuga, que vai estender, lembra sempre, a herança você precisa estender a uma classe mãe para pegar todos os atributos dessa classe. Só que tem um negócio para pegar todos os atributos dessa classe. Então, eu vou te deixar esse daqui como desafio. Eu espero que você tente fazer, que você tente colocar aqui uma imaginação, um poder diferente, belezinha? A gente se vê na próxima aula, porque a próxima aula talvez vai fritar a tua cabeça, porque, pensa comigo, eu consigo fazer tudo ali para baixo, mas e se eu quiser misturar eles? Como é que eu vou fazer isso? E na próxima aula eu vou fritar a tua cabeça, porque até agora a gente está fazendo ali tudo muito bonitinho e tudo mais, mas eu vou te explicar sobre interfaces e como você, por exemplo, pode misturar aqui, utilizar interfaces, herança ao mesmo tempo para fazer ali esse pilar muito mais forte, esse pilar da orientação objeto muito mais forte, usando sim ali interfaces. Por quê? E se eu quiser, por exemplo, pensa aqui, eu vou te dar um desafio para você pensar, junto com o desafio ali da Hinata, eu vou te dar outro desafio para você pensar. E se você quiser fazer, por exemplo, a Sarada, que é a filha da Sakura Haruno com o Sasuke Uchiha? A filha deles tem características que são iguais entre os pais, porém, ela também tem características únicas. E não dá para fazer do mesmo jeito que a gente já vem fazendo aqui com a herança. A gente vai ter que trabalhar ali com interfaces.
Então a próxima aula vai fritar a tua cabeça. Eu espero que você faça o desafio dessa aula. Pense também sobre como a gente pode resolver o problema, por exemplo, de fazer um filho entre duas classes, porque agora a gente está fazendo pais. Mas como é que a gente faz um filho entre duas classes? Como é que a gente pode fazer isso? Pensa sobre isso. Eu te vejo na próxima aula. Dá essa aula como concluída. Pega o XP dessa aula ali. Pega todo o conhecimento, leva para dentro da tua área de membros. Qualquer dúvida, põe aqui embaixo nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, cara.